Aleluia, glórias a Deus, ao todo povo de Deus, uma graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã, para a glória de Deus, trazendo nossos estudos, nosso entendimento da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, na manhã de hoje, nós vamos estudar o capítulo de número 13 do livro de João, do apóstolo João. E nós vamos aqui entender mais sobre o amor de Deus, o amor de Cristo sobre as nossas vidas. Amém? Então, para termos aqui, nosso texto básico será o nosso versículo, chave. Vai estar lá em João, no capítulo 13, no versículo de número 34 a 35, para a glória do Senhor. Bom dia a todos, bom dia minha tia Ana Cristina está aqui ao vivo, aqui no nosso Instagram, e também estamos ao vivo no nosso Facebook, para a glória do Senhor Jesus. Então, que na manhã de hoje possamos entender mais sobre o amor de Jesus, sobre as nossas vidas. Ele tem muito a nos ensinar e nos oferecer desse seu grande e maravilhoso amor. Amém? Estamos também aqui com o nosso irmão Borba, o nosso capelão, para a glória do Senhor Jesus, um amado servo do Senhor. Amém? Como é bom estarmos aqui ao vivo e para trazer mais outro ensinamento da parte de Deus. Eu sou o Bispo Hilton, estamos aqui na nossa EBD em sua casa, a nossa escola bíblica dominical. Deus, assim, Ele vai falar grandiosamente ao nosso coração sobre tudo que Ele tem para nos ensinar na manhã de hoje. Se você gosta da palavra de Deus, gosta do ensino da palavra do Senhor, e você quer entender mais da parte de Deus, tem um canal do YouTube, meu canal Hilton Brito, que você pode acessar várias outras mensagens e estudos da palavra do Senhor. E ali você vai desenvolvendo cada vez mais. E se você gostar de cada mensagem, vá lá, dê um like, dê um ok, para a glória do Senhor. Amém? Então vamos aqui começar a nossa EBD em sua casa. E vamos trazer aqui esse versículo tão lindo e maravilhoso que o Senhor Jesus nos ensina, que está em João, no capítulo 13, versículo 34 a 35. Quando ele diz: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos e tiverem amor uns aos outros. Esse amor incondicional que Jesus ele irá nos ensinar a ter com nossos irmãos, a nossa amada igreja. Amém? Como é bom estarmos aqui presentes. Então veja que este é um dos mais emblemáticos textos que nós vamos ver em toda a Escritura. É aqui que está nesse capítulo 13 de João. E veja que a passagem ele quebra muitos paradigmas humanos sobre a obediência e a demonstração de amor. E Jesus Cristo, como modelo perfeito de humanidade, deixou-nos um legado simplesmente fascinante. Então, esse capítulo 13 nós vamos estudar, versículo a versículo, para a glória do Senhor. Podemos já ver aqui, abrir o capítulo 13 de João, no versículo 1. Capítulo 13 de João, no versículo de número 1. Que diz assim, vamos lê-lo até o versículo número 20. Vamos ler versículo a versículo, estudar versículo a versículo. Então, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que grande é esse amor do Senhor. Estando sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, para o trair Jesus. E Jesus,
sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Assim, levantou-se da mesa e tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora que eu estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavaram os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entenderam o que lhes fiz? E vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, e vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso aconteceu para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem o receber, recebe aquele que me enviou. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos aqui. Veja que a cerimônia da lavagem dos pés, ele ilustra o grande amor divino e instrui os discípulos de Jesus sobre a humanidade. Então, como exercício prático, antes de qualquer coisa, nós precisamos ler mais 2 textos para nós entendermos. Nós já lemos já o versículo 34 e 35 do livro de João. E precisamos ler também Mateus, no capítulo 22, e no versículo 38 e o 39. 37, 38 e 39. Que diz o seguinte: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Aleluia. E um outro texto é o de 1 João. 1 João, no capítulo 4, número 19, 20 e 21, que diz: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, ele é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Então, no capítulo de número 1 ao capítulo 12 do Evangelho de João, o ensino de Jesus Cristo atingiu um grande público. Mas a partir do capítulo 13, nós vemos o início das lições voltadas exclusivamente para os discípulos. E segundo J.C. Ryle, a sua comida e bebida, fortaleza e conforto para todos os verdadeiros crentes. Não foi à toa que o início desse discipulado teve como fundamento o amor. Então, aqui há 4 destaques, né? 4 sentenças dessa declaração do amor divino de Jesus Cristo. Então, vejamos o primeiro. Estava chegando a hora da morte de Cristo. E sabendo Jesus que era chegada a sua hora, e aquele era a ocasião mais oportuna para Jesus, mais uma vez, declarar o seu grande amor. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, quando nós vemos aqui do versículo de número 1. E a questão em pauta é que a morte de Jesus já havia sido declarada na eternidade, conforme nós vimos no versículo de número 3. E os versículos 4 e 5 descrevem Jesus como o grande modelo de amor. Aquele é necessário explanar. Veja que precisamos de uma explicação de caráter cultural. Pois o versículo 4, nós temos o seguinte cena: que Jesus se levantou da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E nos procedimentos dos judeus, quando uma pessoa chegava da rua e ia tomar uma refeição, ele passava normalmente por um ritual padronizado na lei judaica, em que tinha que lavar os pés. Então tinha o jeito certo de colocar a mão, o jeito certo de derramar a água, e tinha ali a prática de lavar os pés. E pela maneira como as pessoas se colocavam à mesa, é que era baixa e era bem rente ao chão. E elas se inclinavam para um lado, colocando os pés para um outro lado, próximos a outra pessoa. E por isso lavavam os seus pés. Nas casas de pessoas mais ricas, havia um empregado que fazia esse trabalho. Chegava-se à casa, tirava-se as sandálias, o empregado lavava os pés. Numa casa que não tinha esse empregado, essa tarefa ficava por conta de um grupo de pessoas que chegava. E era normal, então, destacarem a pessoa de menor expressão do grupo para lavar os pés dos outros. Então, observe que na narrativa, Jesus Cristo ele fez o trabalho de escravo. Ele identificou-se como o menor dentre todos eles. E aquele era a forma mais profunda de demonstrar esse tão grande amor de Jesus para a humanidade, para aqueles que estavam ali presentes. E ele era referência em tudo isso. Ele estava demonstrando aos seus comandados quem ele era, aos seus irmãos e irmãs que estavam ali presentes. Então, nenhuma veste ele combina tão bem como com o crente, como o avental da humildade, conforme está lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 5. E Cristo é o nosso modelo. Então, veja, seja esta a vestimenta da sua vida,
a saber que é a humildade. Temos que ser humilde perante a todos, trazer o amor e a graça de Cristo a toda criatura. Amém, igreja? Então temos que aprender isso. Veja que há um amor divino que foi rejeitado. Não é? Foi rejeitado por quê? Por Judas. E nós vimos aqui que nos versículos 2 e 11, ele mostra quão profundamente corrupto é o coração do homem. E Judas já havia demonstrado indícios de sua incredulidade. Enquanto Jesus dava constantes provas do seu amor, mas naquele momento o coração de Judas se enriqueceu de forma definitiva. E veja como pode alguém rejeitar tamanho este amor de Cristo. E a ela está por causa do pecado que obscurece o entendimento do homem e não o permite ver. Então o pecado é tão grande no nosso coração, na nossa vida, que encobre a nossa razão. E nós não entendemos, não compreendemos como esse tão grande o amor de Cristo sobre nós. E lembre-se, isso não pode ser uma desculpa para não evangelizar. Fale sempre do amor de Cristo aos perdidos. Esse é o nosso objetivo que Cristo nos colocou na terra. Para que o seu Jesus nos chamou? Para qual o nosso objetivo na terra quando Jesus nos colocou aqui? É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que entender. Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor nos chamou? Qual foi o objetivo de Jesus na minha e na tua vida? Por que Ele me chamou? Para servi-lo nesse mundo. Aleluia. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Não adianta nós sairmos da nossa casa e vamos para a nossa igreja, e lá nós sentarmos, vamos ouvir uma pregação, e levantar e vai para casa, e fica tudo no mesmo jeito, e no outro domingo, ou na outra quinta, na outra terça, na outra quarta, na outra sexta, voltamos à igreja da mesma forma. E nós não levamos a mensagem do Deus vivo. Daquele que nos ensina, daquele que nos capacita, daquele que nos ama. E é isso que nós temos que fazer. Fazer a vontade de Deus. E veja que o amor divino, ele foi incompreendido por Pedro. Então é interessante mostrar que nos versículos 6 e 8, Pedro encarou o seu sentimento em relação à atitude de Jesus. Mas provavelmente aquele que era o sentimento de maior ali no recinto. E para ele já era constrangedor ver Jesus lavando os pés dos seus companheiros, quanto mais ter os próprios pés lavados pelo seu mestre. Isso para ele era constrangedor. E diante da postura de Pedro, Jesus indicou que a compreensão só viria depois que ele fosse crucificado, conforme está aqui no versículo de número 7. Então, era necessário que Cristo o lavasse, mas a referência era em relação a um fato posterior, que diz respeito à regeneração. Lavar com sangue. Então, naquele momento, Pedro se precipitou e foi além do que Cristo queria demonstrar. Mas ali veio a grande lição. A salvação é um ato de lavagem total do homem. Aleluia. A justificação. A salvação é um ato de lavagem total do homem, que é a justificação. Então, muitas vezes, agimos como Pedro, sem compreensão clara das coisas espirituais. E eis aí a importância de nos voltarmos às Escrituras, como está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 29, quando diz: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras Sagradas.
Aleluia. O nosso mal é esse, não conhecemos os desejos de Deus, os desejos de Jesus Cristo, os desejos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não conhecemos. E é por isso que nós erramos. E nós podemos afirmar que têm buscado essa compreensão da palavra, vocês têm buscado este alimento que é a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. Mas o amor divino, ele deve ser declarado por nós. Nós temos que levar esse amor de Deus. Nós temos que externar esse amor daquele que nos salvou. Daqueles que nos tirou do mar da lama e colocou na luz. E de maneira objetiva, no versículo 12, Jesus apontou a necessidade da compreensão dos seus ensinos e confirmou a sua autoridade para ensinar. Lembro que sempre que Jesus ele veio mais para nos ensinar do que pregar. E a cada pregação que ele fazia era um ensinamento na nossa vida. Amém? Então, por fim, ele deu a ordem para que os seus discípulos seguissem o seu modelo de demonstração de amor. E o que podemos levar alguém a rejeitar ou negar um amor tão sublime como o de Jesus Cristo? Às vezes a gente para pensar, como a pessoa pode negar esse tão grande amor, esse tão grande ensinamento que ele tem para mim e para a tua vida? É isso que a gente não consegue compreender ainda. Mas vamos ler aqui os versículos de 18 até o versículo 30, para entendermos mais. Quando Jesus ele prediz que será traído. E ele fala, né, claramente. Diz assim o versículo 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltasse contra mim. E estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E os meus discípulos olharam uns para os outros, sem saber o que ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava declinado ao lado dele. E Simão Pedro fez sinais que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no pranto. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então logo, Judas comeu o pão e Satanás entrou nele. E o que você está para fazer, faça depressa. Disse-lhe Jesus, mas ninguém à mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso. E isso que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse a necessidade para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Vamos entender aqui esses versículos. A predição da traição de Judas Iscariotes, ele revela um estágio de queda do homem. Então já vimos anteriormente sobre o ensino de Jesus em relação à humanidade, aqui nos versículos de 1 a 17. E na sequência, Jesus,
ele passa a falar de traição e de queda. Então há 3 estágios que encaminham o homem a essa queda. Primeiro, vamos conhecer a Bíblia e não a praticar. Então, quem conhece a Bíblia e aquele que não pratica. Veja que há uma conexão no versículo 17. E é necessário que a compreensão desse texto. Então, Jesus ele tinha acabado de ordenar que os discípulos o imitassem e obedecessem a ele. Então, nós temos que imitar e obedecer a Jesus. E no versículo 18, nós vimos que Cristo ele informou que alguém que não estava interessado naquela ordem, que era o imitassem e o obedecessem. E ele conhecia bem os discípulos que escolheram. E podia ler no coração deles e distinguir o homem que estava cultivando o pensamento de traição. Amém? Então, o propósito de Cristo era produzir a prática da fé no eu sou. E nesse sentido, como está no versículo 19, né? E nesse sentido, os discípulos, eles deveriam estar preparados para reconhecer melhor quem era o mestre deles. E, afinal, aceitar o ensino de Jesus de forma prática é aceitar a autoridade de Deus. Mas alguém não reconhece o amor de Cristo. E os discípulos ainda não tinham entendido a gravidade do ensino de Jesus. E falar explicitamente que entre os 12, alguém o trairia, comoveu profundamente a Jesus. E mais a dúvida ainda pairava entre os discípulos de modo a buscar a percepção do culpado. E Pedro, o mais afoito, ele queria logo desvendar o mistério e fez sinais para que João perguntasse diretamente a Jesus. E Jesus indicou o traidor por meio de um símbolo, entrega do pedaço de pão molhado. Veja que dar o primeiro pedaço de pão era honra, que era similar ao nosso primeiro pedaço de bolo. Nesse ato, percebemos a admiração, amor de Cristo pelos pecadores. Porém, Judas, ele não reconheceu esse ato. E não havia mais possibilidades de retorno. E Jesus, ele disse a Judas que fosse logo executar a sua traição. E nesse momento, a partir desse ponto, as ações de Judas estão sob o domínio de Satanás. E foi um ato incompreendido pelos demais discípulos. E Judas não voltou mais atrás. Quer dizer, ele não foi irredutível ao seu erro. Então ele não voltou mais atrás. E a sua queda era inevitável àquela altura. E Judas ele estava totalmente irredutível, completamente irredutível ao seu erro. E o pecado o cegou completamente. Então você se deixa seduzir completamente pelo pecado? Uma pergunta, né, que nós temos que sempre fazer. Nós temos que entender que o pecado nos destrói. O pecado, ele tira as nossas bases. O pecado destrói o amor que temos uns pelos outros. Uma outra pergunta. Você cuida da sua vida para não ser atraído à queda? Está sempre vigiando naquilo que você faz, naquilo que você age, como você se comporta? Então, temos que ter cuidado para que o pecado não enrede completamente. Quer dizer, que o pecado não lhe consuma completamente. Vejamos agora os versículos 31
ao 38, que nós estamos já encerrando, né? Vamos lá. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e a glorificará em breve. E os meus filhinhos vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, e vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aleluia. Veja que o seu Jesus, ele ficou com 11 discípulos. E Judas abandonara o grupo. E o contraste entre a atitude de Judas e aquilo que os discípulos deveriam fazer é muito evidente. E nesse contexto, Jesus, ele indicou a proximidade com a consumação da sua obra. E Deus estava sendo glorificado por meio da obediência do Filho. E glorificado no texto, ele tem relação direta com a obediência. O padrão de amor que os discípulos eles deveriam ter uns pelos outros é o mesmo que o Senhor derramou em abundância sobre eles. E o mandamento do amor não era novo. E toda a lei e os profetas foram resumidos no mandamento duplo. Mas, com seus ensinos e ainda mais com o seu exemplo, Jesus lhe deu nova profundidade e significado. E diante dos fatos, restaram-nos apenas amar. E neste sentido, era de se esperar que os discípulos amassem Jesus até o fim, inclusive na cruz. Jesus, ele disse que nosso amor cristão mostrará que somos seus discípulos. E o amor é mais do que simplesmente um sentimento afetuoso, é uma atitude. E como podemos amar uns aos outros como Jesus nos amou? Nos versículos 36 a 38, nós vemos que a fala de maturidade de Pedro é mais uma vez demonstrada como no capítulo 13, no versículo 6. E Pedro ainda não estava pronto para suportar o escárnio da cruz, mas ouviu o ensino de que a misericórdia de Cristo é declarada ao morrer a nossa morte para vivermos a sua vida. E quando Pedro disse que morreria por Jesus, imediatamente foi repreendido pelo mestre e ouviu algo que certamente não gostaria naquele momento, como está no versículo 38. Em verdade lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Então sabemos pela sequência da narrativa que Pedro de fato negou. E sabemos também que Cristo, por misericórdia, o restabeleceu ao seu ministério.
Então, podemos concluir na manhã de hoje que compreender o amor de Jesus não é uma tarefa simples. Para experimentar e viver esse amor, então é preciso conhecer e reconhecer os efeitos, os fatos sobre Jesus Cristo e, principalmente, reproduzi-los em atos de obediência em relação com aqueles que estão à nossa volta. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós aqui nessa manhã de hoje te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz sobre as nossas vidas. Por isso, meu Deus, que na manhã de hoje, o Senhor esteja derramando toda sorte de bênção nas nossas vidas. Enche da tua presença durante toda essa semana, Senhor. Esteja conosco em toda a nossa eternidade, Pai. Assim, meu Deus, nós aguardamos a tua chegada, Senhor, sobre as nossas vidas. Derrama o teu amor e tua graça sobre nós, Senhor Deus, porque nós somos dependentes deste teu amor, desta tua graça. Por isso, meu Deus, esteja junto conosco para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Então, vou colocar só duas perguntas para você, povo de Deus. Quão grande é o amor de Jesus pelos seus? E de que maneira podemos exemplificar esse amor? Leiam, estudem a palavra de Deus e respondam essas duas perguntas. Quão grande é o amor de Jesus sobre os seus? E de que maneira podemos exemplificar esse tão grande e maravilhoso amor de Jesus? Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos e irmãs. Estejamos juntos aqui para podermos ainda glorificar cada vez mais o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus abençoe, uma boa tarde, um bom dia, uma boa semana para a glória do Senhor Jesus. Amém.